E se ele fez isso com as obras de Santo Antônio, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São Bento, todo mundo que começou aquela congregação que era de Deus, começou coroada de milagres, olha se ele não ia fazer a mesma coisa com a obra de Nossa Senhora, das imagens peregrinas pelo mundo inteiro, né? Então as imagens peregrinas, onde ela tem peregrinado, Nossa Senhora tem feito muitos milagres, porque essa obra é a obra que Ele quer para nós nesse momento, a tal ponto que o Papa São João Paulo II disse, Fátima não é só mais uma aparição da Virgem Maria, mas é um marco novo na história da Igreja, onde Deus quer trabalhar as almas agora, né? Que é através do Imaculado Coração de Maria. E por isso nós devemos atender os pedidos de nossa mãe. E quais são esses? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vídeo, né? Quer dizer, veja, né? E o rapaz sai vendo. No caso da criança, ele tinha acho que 10 anos, a mãe olhou para Nossa Senhora e falou: Nossa Senhora, cura minha sobrinha, para ela não ter que tirar o globo ocular, né? Cura esse câncer dela. E foi-se embora. Aí depois, quando voltou no médico, tinha sumido tudo, né? Aí 2 anos depois, ela me encontrou em outro condomínio, que tinha a ver com esse, e aí nesse ela morava, aí ela contou como era o senhor que estava passando por Nossa Senhora, que ela era meio escura, era eu. Pois é, eu fui lá, pedi naquele dia que Nossa Senhora passou, eu pedi, Nossa Senhora curou a minha sobrinha. Interessante, né? Então teve muitos outros milagres. Agora nós estamos vindo, na verdade, do Paraná. No Paraná aconteceu uma coisa assim um pouco fora do comum, né? Em 3 cidades, que foi Itapajé, Santa Inês e Londrina, né? Tivemos 4 graças alcançadas, ou 4 milagres iguais. Todas as 4 disseram que foram curadas, depois que foi no texto com a senhora, foram curadas do joelho. Que no outro dia estava bom, a outra até capinou à frente da casa. Depois que ela não conseguia nem, no dia não conseguia nem atravessar a rua, pensei 10 vezes se eu atravessava a rua ou não, para a casa do diácono, onde ia ter o texto. E o texto ia ser na rua mesmo. Era só ela levantar e dar mais uns 10 passos, do portão da casa dela até a casa onde ia ter o texto. Mas com muita dificuldade, ela falou, com muita dificuldade ela foi, aí ela viu o pano de vinagre, ela pediu a Nossa Senhora cruz dos 2 joelhos, aí quando foi no outro dia, estava tão boa que foi capinar lá na frente, pintou a calçada dela, ela mesma, né? Isso é assim, né? E à noite ela foi pro texto, que a casa ficava a uns 8 quarteirões, ela foi caminhando até o texto da noite, rezou o texto de joelhos e falou, tá aí, ó, tá até agora, tô boazinho, então curou. 4 senhoras foram curadas do joelho. Aí eu brinquei, olha, dia 12 de agosto nós temos o dia de Nossa Senhora da Cabeça. Agora vamos ter que ter um dia de Nossa Senhora do Joelho. Lá no Paraná, pelo menos. Lá no Paraná todo mundo foi de joelho. Né? Mas são muitas graças, muitos milagres. Tivemos também as conversões, né? Tivemos conversões de 12 ateus, de 82 protestantes evangélicos, 36 espíritas, e uma centena, que eu perdi de conta já, quantos católicos, e aquele católico do BGE, só quando pergunta que religião você é, ele posta a cabeça, minha mãe batizou, eu acho que eu sou católico, né? Tem uns católicos meio assim, não tem? Né? Então, Nossa Senhora fez talvez até milhares de pessoas que mudaram de vida depois que olharam para os olhos de Nossa Senhora e sentiram, né? E aqui Vicente Pires, nós não esquecemos uma coisa que aconteceu aqui, interessantíssima, né? Tem uma moça aqui, que ela foi com o esposo dela, um casal jovem, né? E ela falou, olha, antes de ir embora, eu vou contar uma coisa, eu estava segurando, mas vou contar. O que foi? Eu achei um pouco estranho, porque eu não estou acostumado com isso, mas durante o texto, eu vi a imagem tomar vida. Aí ela começou a olhar um por um, uns ela dava um sorriso, teve um que ela olhou um pouco assim, meio triste,
Mas no meio do texto ela abriu as mãozinhas dela assim, abençoou todo mundo e voltou. Só que eu não estou acostumado com esse tipo de visão. Mas agora, e foi aqui, isso agora, está comigo, semana passada, né? Que ela teve essa graça mística. E eu estava acostumado com isso em São Luís, e em Fortaleza, tinha muitas pessoas que falaram isso para mim, que eu, em vez de ver a imagem, vi a própria Nossa Senhora. Tem o senhor mesmo lá em Fortaleza, que ele é como se fosse aqui, aí a mulher falou, ó, abre lá a porta que o missionário chegou. Quando ele abriu a porta, que ele estava com o senhor na porta, e entrei, ele não viu a imagem, ele disse que viu a própria Nossa Senhora. Nossa Senhora olhou para os olhos dele e falou assim, faça o que tem que fazer e eu te levarei no colo. Eu achei curioso Nossa Senhora falar que ia levar no colo, né? Porque se leva pela mão, você tem que caminhar ainda, mas se leva no colo, né? Tá tranquilo. E aí ele entendeu o que tinha que fazer. Só que ele começou a chorar porque ele nunca tinha tido uma visão assim na vida dele, né? E aí quando ele olhou de novo, tipo, que Nossa Senhora estava ali no altar, já era a imagem mesmo, né? E ele ficou impressionado com aquilo. E o mais curioso é que a maioria das pessoas que tem essa revelação mística são pessoas que já tinham ouvido falar, mas elas mesmas nunca tinham tido essa experiência. Era uma coisa nova para elas, entendeu? Não era uma pessoa que assim, estou acostumado que vê Nossa Senhora no meu quarto, eu estou acostumado que quando eu estou rezando eu vejo isso, eu vejo aquilo. Não, eram pessoas que assim, tinham uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um católico, aquele católico mesmo comum, né? Vai na missa, comunga, reza, ouve aquelas histórias, mas isso comigo, isso não vai acontecer nunca, né? E de repente ver a imagem tem esse estalo, né? É uma coisa assim, interessante por causa disso. E tem também muitos casamentos que Nossa Senhora salvou, né? Dezenas de casamentos que Nossa Senhora salvou em dois sentidos. No sentido que o casal estava difícil a vida mesmo, Nossa Senhora veio e entrou a paz no casamento, salvou aquele casamento. Mas também teve muitos casos de pessoas que estavam vivendo de 20, 30 anos juntos e não era casado, e não tinha empecilho nenhum. Era só por preguiça mesmo, né? Juntou, como é que fala aqui? Juntou as trouxas? Fala assim, não? Paninho de prata. Juntou o paninho de prata, juntou as trouxas, e aí foi levando a vida, foi tendo filho, foi já tem a neta e tal, e nunca se preocupou em se alinhar de acordo com o sacramento, né? E aí olhando para Nossa Senhora dava um puxãozinho de orelha, né? E eu não dizia nada, era a própria consciência, Nossa Senhora, Nossa Senhora que chamava a atenção, né? Uma coisa que eu achei muito curiosa também, foi em Fortaleza também, uma senhorazinha bem pequenininha, bairro bem humilde lá. Ô, minha Nossa Senhora, o meu filho tem 35 anos, e ela tem uns 80. E ele vive no álcool, na droga, não sei o que e tal, né? Depois ela começou a chorar. Aí o que aconteceu? Em vez de Nossa Senhora falar do filho dela, Nossa Senhora falou pra ela, eu vou lhe ajudar, mas primeiro você precisa se confessar. Aí ela disse pra mim que fazia mais de 20 anos que ela não se confessava. Aí Nossa Senhora deu um puxãozinho de orelha nela. Eu posso ajudar o seu filho, mas vai você primeiro se confessar, né? E aí foi, depois nunca mais vi ela. Então são muitas graças, assim. Agora, o que são esses milagres, essas graças, né? O milagre, ele vem por três motivos. O primeiro motivo, todo mundo sabe qual é, né? A fé, né? A fé remove muitas. Então, o milagre geralmente vem pela fé, né? O segundo motivo é a misericórdia, ou seja, é por amor que Deus faz o milagre. Deus também não está obrigado, por isso chama-se milagre. Deus não está obrigado a fazer um milagre. Ele só faz com uma misericórdia, uma exceção à regra. Por via de regra não é para ele fazer, é para deixar as coisas correr como a natureza que ele criou, né? Por exemplo, quando Nossa Senhora chamou ele nas bodas de Canaã, eles não têm vinho. Qual foi a primeira resposta de Nossa Senhora para Jesus? Desculpa. A resposta de Jesus para Nossa Senhora, qual foi a primeira resposta? Essa foi a segunda resposta. E a primeira? A primeira que é a questão. Ele falou assim, mulher, tem eu e você a ver com isso? Para deixar bem claro que se eles não compraram vinho suficiente, a culpa não é de Deus, não é dele. Né? Ele deixou a regra, a inteligência, o conhecimento, tudo. Então se a coisa foi mal feita, não foi por culpa de Deus. Entendeu? Ele deixou a regra. Né? Aí o que Nossa Senhora contradiz com Jesus? Depois que ele dá essa primeira resposta, o que Nossa Senhora responde para ele, para Jesus? Chegou a sua hora. Não.
Ela não responde nada para Jesus. Manda nada. Nada. Para Jesus, nada. Ela ora para os servos. Ele pede água. Por que ela não responde para Jesus? Por que ela não contra-argumenta com Jesus? Porque ela já sabia que o que a mãe pede, o filho já tem. E ela sabia que ele ia atender. Ela já tinha conhecimento da sua força de suplicante. Por isso que a igreja chama até Nossa Senhora de a onipotência suplicante. Que Deus é onipotente, pode tudo. Mas a onipotência suplicante que suplica, e se suplicar, Deus atende na hora, é de Nossa Senhora. Entendeu como é, não? Então é tudo que ela pedir, Jesus vai atender. E é por isso que ela não contra-argumenta com Jesus, porque ela já sabia disso. Então ela ora para quem? O céu. Fazei tudo que ele vos disser. Aí que Jesus fala, mulher, não é chegada a minha hora. Aí Jesus quer, primeiro Jesus quis mostrar o seguinte, olha, o milagre não é por causa de quem tem fé, porque nós só temos mais fé que todo mundo. Mas é pura misericórdia, que existe uma regra. Depois ele mostra, mulher, não é chegada a minha hora, para demonstrar o seguinte, olha, minha mãe pediu, não tem jeito, eu tenho que atender. Mesmo que não é chegada a hora, mesmo que talvez não fosse conveniente, mas ela pediu. Então, eu sou submisso a ela, porque eu escolhi ela como mãe. E como bom filho, eu tenho que obedecer. Entendeu? Tudo na linguagem subliminar aí. Né? E aí, agora, bom, é claro que essa é a primeira etapa do milagre. Agora vem a segunda etapa do milagre. Qual a segunda etapa do milagre? A confiança no servo. Ele não vai encontrar. Enche de água. O servo encher as talhas de vinho de água. Naquela época não era como hoje encanada, com cloro, água filtrada, não. Estragar tudo. Mas eles vão e obedecem. Jesus ainda testa um servo especial. Vá e sirva o mestre de cerimônias. Ele está dizendo que virou vinho ainda. Então muitos teólogos acham que na hora que ele colocou a jarra e colocou em cima da bandeja com um copo, né, aqueles copos de madeira, sei lá, provavelmente ainda era água. Aí, inclusive, tem um padre, ele até comenta, né? Imagine a aprovação desse servo. Já encheu de água as talhas de vinho, que já não era para fazer. E naquela época, servo apanhava no pelourinho na rua, né, na praça. Era comum você passar e ver um sujeito sendo chicoteado. E foi, não, o patrão dele, o senhorio dele está de mau humor. Ou então, porque fez uma coisinha errada. Ou então, quando o senhorio fazia uma coisa errada, diante da justiça, se ele não quisesse pagar, pagava o servo que pagava no lugar dele. Entendeu? Então, naquela servo era exatamente escravo mesmo e não tinha direito de nada. Então, mas nesse servo passando no meio, todo mundo festando, dançando, brincando. E ele vai até lá na porta, começa a cerimônia, está lá na porta para receber os convidados, né? E chega lá com vinho. O mestre até estranhou um pouco o vinho, né? Aí ele pegou a jarra, o servo, e serviu o mestre de cerimônia. Foi aonde o milagre se deu. Por quê? Porque teve a intercessão de Nossa Senhora, e tinha que ter também a confiança do servo. Os outros servos, Jesus pediu só a confiança de encher de água, mas um em especial ele pediu um teste maior, uma prova maior. Você vai daqui até a porta. Se ele não vacilar até a porta, transforma a água em vinho. Para mostrar que muitas vezes Deus também dá um tempo para fazer o milagre. Entendeu? Para ver a nossa confiança. A história do milagre de Canaã é tanto exemplo que a gente pode tirar dali, eles passaram a noite toda falando só sobre a voz de Canaã. Mas só para explicar como é a intercessão de Nossa Senhora. Então, o milagre vem por pura misericórdia. Por mais fé que você tenha, é a pura misericórdia. E o terceiro motivo do milagre? O terceiro motivo do milagre, às vezes, é a obra. A obra em si. Né? Quando uma obra está começando, às vezes Deus coroa aquela obra com um monte de milagres para mostrar às pessoas que aquela obra não é uma obra humana, mas é uma obra querida por Deus. Então, se você pega, por exemplo, os franciscanos, né? Quando os franciscanos de Santo Antônio, os discípulos de São Francisco, milagre traz milagre. Né? O mais categórico que a gente conhece é Santo Antônio. Né? Não é só casamento que Santo Antônio faz, não. Para falar a verdade, né? Santo Antônio não é nem o santo casamenteiro. O santo casamenteiro é o arcanjo Rafael. Que rezaram para Santo Antônio, foi? Rezaram para o santo errado, né? Esse é o Rafael. Bom, o fato é que Santo Antônio fez inúmeros milagres e só para vocês terem uma ideia, de ressurreição,
Santo Antônio fez 4 ressurreições, ou seja, ressuscitou 4 pessoas. 3 não lembravam que tinham morrido, apenas acordaram sem saber o que tinha acontecido. Né? Não vou contar a história, que seria muito longo. O quarto não, o quarto tinha que lembrar, porque o quarto foi acusado de ser morto pelo pai de Santo Antônio. Então Santo Antônio estava já em Pádua e o julgamento estava acontecendo em Lisboa. E os juízes condenaram o pai de Santo Antônio, né, injustamente. Você vê que esse negócio de condenar injustamente não é de hoje, não. Naquela época tinha uns casos assim. Bom, Santo Antônio teve uma visão durante a missa que o pai dele ia ser preso injustamente, pediu a Deus que o ajudasse a libertar o pai dele. Ele continuou a missa, mas todo mundo viu Santo Antônio entrar lá no tribunal, ou seja, dono da bilocação, 2 lugares ao mesmo tempo. Já o primeiro milagre. Aí Santo Antônio fala assim: se eu perguntar para o morto quem matou ele, vocês acreditam no meu pai? É o juiz, sustentou o frade ali, o frei, né? E já tinha uma formazinha já de Frei Antônio, né? Que já tinha feito alguns milagres, pregado para os peixes e tudo. Ele falou assim: mas o homem tá, já acabamos de enterrar o rapaz de 18 anos, falou, vamos lá te enterrar. Aí foram lá, com o pessoal com a parte, desenterrou o rapaz, puxou o caixão, né? O defunto ainda estava fresco, deu para abrir o caixão normalmente, sem ninguém sentir cheiro nem nada. Aí ele falou pro rapaz: acorda. E o rapaz acordou. E aí ele falou assim: conta aí pro juiz quem foi que te matou. Então ele acordou consciente do que tinha acontecido. Os outros 3 não, né? Aí falou: foi fulano que me matou. Aí inocentou o pai, salvou o pai de Santo Antônio, né? Bom, aí, como ele sabia o que tinha acontecido, Santo Antônio perguntou para ele: você quer continuar entre os vivos ou você quer voltar onde estava? Aí o rapaz ele olhou para ele: eu estava no purgatório. Por mais terrível que seja o purgatório, lá eu sei que já estou salvo. E aqui eu posso ainda pecar e ir para o inferno. Deixa eu lá onde eu estava. Então fecha os olhos. Ele fechou os olhos dele e voltou para o caixão. Bom, vocês conheciam essa história de Santo Antônio? Tem tanta história de Santo Antônio, se fosse contar tudo, vocês iam ficar mais pra gente também. Mas, veja aí, por que Deus fez esses milagres de Santo Antônio? Porque ele era franciscano, a obra franciscana tinha que crescer. Você pega os de Santo Inácio, a mesma coisa, com o São Francisco Xavier, tudo. Então, se ele fez isso com as obras de Santo Antônio, São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São Bento, todo mundo que começou aquela congregação que era de Deus, começou coroada de milagres, se ele não ia fazer a mesma coisa com a obra de Nossa Senhora, das imagens peregrinas pelo mundo inteiro, né? Então as imagens peregrinas, onde ela tem peregrinado, Nossa Senhora tem feito muitos milagres, porque essa obra é a obra que ele quer para nós nesse momento, a tal ponto que o Papa São João Paulo II disse: Fátima não é só mais uma aparição da Virgem Maria, mas é um marco novo na história da Igreja, onde Deus quer trabalhar as almas agora, né? Que é através do Imaculado Coração de Maria. E por isso nós devemos atender os pedidos de Nossa Mãe. E quais são esses pedidos então? Então, esses milagres que nós estamos fazendo aí na Nossa Senhora, nós só dizemos: eu tenho confiança, vossa mãe está aqui. Eu vim estender a mão para vocês. Cabe agora que vocês estendam a mão para Nossa Senhora. E como é que a gente estende a mão para Nossa Senhora? Atendendo esses pedidos dela. E quais são esses pedidos então? São 3 pedidos: a consagração, o terço e a devoção do primeiro sábado.